Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá amigos, estamos terminando mais uma semana de trabalho no Congresso Nacional. Esta semana ameaçou ser paralisada devido à obstrução na terça-feira. No entanto, por um processo de negociação, o presidente da República acabou retirando o pedido de urgência relacionado aos 4 projetos de lei da chamada camada do pré-sal, e a oposição voltou a colaborar com a votação. Foram votadas algumas medidas importantes. A medida provisória 465, o reajuste dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. É uma medida importante, necessária, tinha de ser votada. Esses subsídios estavam sem reajuste há 4 anos, mas são os maiores salários do serviço público do país. Então, eu fiz um discurso posteriormente, lembrando que, apesar da necessidade dessa medida, eu espero que logo mais, quando vierem matérias à Câmara dos Deputados relacionadas com subsídio ou vencimento de categorias mais humildes, como, por exemplo, a dos policiais militares, que nos defendem com grave risco de vida a todos os dias no país, nós não tratemos o assunto de modo restritivo como costuma ser tratado. Tratemos com a mesma boa vontade com que tratamos o reajuste dos subsídios dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. O mesmo se diga também com relação aos aposentados. E vamos, evidentemente, lutar por isso e estar atentos, principalmente, à testa do processo da PEC 300, que agora, como eu disse, está em marcha. A comissão constituída e com a primeira reunião marcada para o dia 15 de setembro. Outra coisa votada também foi a chamada PEC dos vereadores. Na verdade, não é dos vereadores, é a PEC dos suplentes, que aguardavam a sua efetivação retroativamente às eleições de 2008, com base em uma emenda constitucional também. E vem sendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, que havia reduzido o número de vereadores nas casas legislativas municipais, portanto. Nesse ponto, amigos, eu quero deixar bem claro o seguinte: o meu posicionamento como parlamentar. Eu não gostava da PEC, eu penso que essa PEC trará tumultos e problemas extremamente sérios aos legislativos municipais devido à retroatividade dela, causará confusão, mudará o quociente eleitoral de 2008 e não sei se não vai prejudicar pessoas que já foram eleitas, que tinham sido eleitas e estão exercendo seu mandato há 2 anos. Essa preocupação tem muita razão de ser, matematicamente falando, juridicamente falando. Então eu votei contra a PEC. E fui aconselhado até a me esquivar ou a votar favoravelmente. Eu não farei isso, amigos. Eu não estou aqui para ficar em cima do muro. Vocês não me conduziram a essa posição para ficar em cima do muro e eu não vou violar tudo o que fiz em toda a minha vida profissional de 35 anos na Polícia Militar, que é muito bem conhecida de todos. Eu assumo posições, assumirei sempre. Votei contra, fui dos poucos que votou contra, 30 e poucos votos contra. A medida passou e assumo totalmente o ônus e a responsabilidade dessa minha decisão política. Tive de bater muito fortemente numa juíza federal da primeira vara federal de Campinas, que absolveu uma quadrilha internacional presa em flagrante pela Polícia Federal em março de 2008 com apenas 2 toneladas de cocaína. 2 toneladas de cocaína. Disse a juíza, em sua decisão, que os testemunhos trazidos pela Polícia Federal não eram suficientes. Sabe por quê? Porque eram os testemunhos dos policiais. Então o policial serve para se desgastar em Campanas, serve para deixar a família às 3 da manhã para executar uma operação policial, serve para arriscar a vida, arriscar tomar um tiro na cabeça numa operação dessa, mas não serve para ser testemunha de sua própria prisão. É espantoso, é espantoso. E nós não podemos mais tolerar atitudes como essa. Eu tenho certeza que a sentença completamente imprópria, antijurídica, será reformada pelas instâncias superiores, mas foi necessário falar a respeito disso. Continua a questão dos aposentados que eu mencionei e eu continuo a desafiar a derrubada do veto, a desafiar a Câmara dos Deputados e o Congresso a derrubar o veto presidencial relacionado a uma lei que estabelece para os aposentados o mesmo percentual de reajuste do salário mínimo. Disse e vou fazê-lo, mostrarei o meu voto, embora seja voto secreto quando se trata de análise de veto presidencial. Defendi a posição dos estados produtores de petróleo com relação à questão dos royalties, que o governo pretende abolir, e que o conjunto da casa
principalmente representado pelos estados não produtores, pretende abolir também. Eu penso que é justo que haja royalties para os estados produtores. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina deverá ser um estado produtor também, segundo se diz, Sergipe, Bahia, enfim, onde houver exploração de petróleo como compensação aos danos ambientais que são significativos. Não me parece justo retirá-los nesse novo propósito e vou lutar por isso. Falei também a respeito do comportamento do governo no anúncio da compra dos aviões de combate da França. O governo federal, o próprio presidente da República, anunciou como negócio fechado a compra de 36 aviões de combate Rafale e no dia seguinte houve um recuo trazido à imprensa e trazido a público pelo ministro da Defesa. Isso deixou o país muito mal no Concerto das Nações. Nós temos compromissos internacionais. Se não era para dizer, então que não fosse dito, aguardasse o fim do processo. Uma vez falado, deveria ser um compromisso firme do país, que agora ameaça voltar atrás. Disse Charles de Gaulle, ou pelo menos dizem que ele disse na década de 60 a respeito do Brasil, presidente da França também por acaso, né? Que o Brasil não é um país sério. Não sei se isso aconteceu mesmo, mas será que nós vamos abrir flanco agora para que o presidente atual da França, a França atual, diga que nós não somos um país sério? Se a decisão não estava tomada, não deveria ter sido comunicada à comunidade internacional e ao país. Vamos ver como é que fica o Brasil nesse embrulho. E olhe que nós disputamos um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como é que um país que mostra amadorismo na diplomacia internacional, nas relações comerciais internacionais, pode aspirar a uma cadeira no Conselho de Segurança? Espero que não haja dano permanente a esse respeito e não a cadeira permanente. Tive que bater também muito fortemente no famoso navio do aborto que pretendia aportar ao Brasil, mas felizmente a Holanda acaba de negar a bandeira holandesa a essa embarcação sinistra, que atende pelo nome de Aurora, mas que devia chamar-se Trevas. E é capitaneada por uma ONG, Women on Waves, que não passa de uma quadrilha internacional a cometer crimes em águas internacionais. Pretendia vir aqui para pegar mulheres dispostas ao aborto em portos brasileiros, levá-las para alto mar, em águas internacionais, e lá chacinar crianças no ventre materno. Pelo menos a Holanda acordou um pouco em relação aos seus compromissos internacionais e agora negou bandeira a esse navio sinistro. Se ele navegar novamente, que o parta um raio no meio do mar. Tive que falar também sobre o desinteresse de um ponto de um acordo de comunicação social Brasil-Venezuela, que já foi assinado em 2005, está ainda se arrastando, mas não foi aprovado ainda pelo Congresso Nacional, e traz um dispositivo que permite propaganda de governos, tanto por parte do Brasil na Venezuela, como por parte da Venezuela no Brasil. Isso é inconstitucional, apesar de que a matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e não pode passar dessa maneira, a não ser com uma ressalva que elimine esse ponto. Certamente defenderei essa matéria e tentarei convencer os grandes partidos a esse respeito. Mas o que mais me preocupa foi o anúncio hoje da resolução que acaba com o termo circunstanciado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um erro do secretário Ferreira Pinto, um erro do secretário de Segurança Pública, que eu tanto respeito e que disse tantas vezes que seria um excelente secretário de Segurança Pública. É um retrocesso. Eu esperava que o secretário Ferreira Pinto avançasse nessa matéria. Eu esperava que ele apanhasse o conjunto da experiência de 6 anos e estendesse isso a todo o Estado de São Paulo, porque quem se beneficiaria é a população. Aproximaria a justiça criminal da população em matéria de infrações penais de menor potencial ofensivo e daria substância no Estado de São Paulo aos desígnios da Lei 9.099. E, ao contrário, surpreendentemente, de modo negativo, a meu ver, vem o secretário adotar essa medida. Lamento profundamente, creio que será um erro e espero que esse erro seja corrigido o mais rápido possível em benefício da população. Continuamos na luta pelas causas, principalmente dos policiais militares, que com grave risco de vida nos defendem a todos, em todas as partes do Brasil, todo santo dia. Uma boa semana a todos.